Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. O programa está começando agora e está muito bom. Nesse primeiro bloco a gente conversa com o Dr. Andrei Moreira, que é um médico homeopata, já esteve aqui no programa para falar sobre medicina integralista, medicina integral, medicina globalizada, mas hoje a gente vai falar sobre constelação familiar. Ele também é um constelador e ele abre o nosso programa de hoje falando sobre essa questão. Seja bem-vindo, Dr. Andrei, tudo bem? Tudo ótimo, Fernando. Uma alegria estar aqui novamente com você. Alegria minha. Fiquei feliz quando a gente abriu aqui a agenda de gravações em Belo Horizonte. Eu moro em São Paulo e passo uma semana por mês aqui. Sim. E fiquei muito feliz quando, poxa, a primeira gravação da semana é com você. Fiquei muito feliz de ter essa abertura, muito legal. E vamos falar sobre um tema que é muito polêmico, muitas pessoas gostam muito, mas muitas pessoas também combatem muito. A constelação familiar. Vamos começar explicando o que é, né? Na verdade, eu diria que ele é mais polêmico do que amado. É mais amado, na verdade, do que polêmico, porque nesse momento as pessoas têm feito muito barulho em torno da constelação por ignorância, por desconhecimento, Fernando. E, sobretudo, por muitas informações falsas que têm circulado a respeito dessa prática. Assim como também por algumas más práticas que a gente acha em todas as áreas terapêuticas. Mas a constelação já está aí se afirmando como uma filosofia prática com os benefícios à saúde emocional das pessoas há muitos e muitos anos, ofertando muita oportunidade a um grande número de pessoas. Então nós temos uma comunidade no Brasil e no mundo, mas sobretudo no Brasil, muito grande de pessoas que entendem quais são as bases da constelação familiar e etc. O que a gente vê hoje de críticas e de movimentos contrários são originários de movimentos que propagaram literalmente fake news, igual acontece no meio político, igual acontece em outras coisas, situações que foram mal compreendidas e narradas de uma outra maneira e que geraram a parte que se diz polêmica, né? Mas a constelação é uma filosofia prática com uma abordagem muito ampla das relações familiares, do ser humano e, naturalmente, como toda área que se propõe a alguma possibilidade terapêutica, necessita de ser vivida com profundidade e com recursos de entendimento e compreensão. Com informação útil, né? Que é o que a gente trata aqui, nossa matéria-prima é informação. A gente vai falar sobre a constelação, mas eu queria só, para quem está acompanhando a gente, pode pensar, puxa, mas vai falar de constelação? Eu ouvi falar isso, ouvi falar aquilo. Vamos falar sobre essas questões primeiro, para a gente entrar, propriamente dito, na questão da constelação, doutor. Primeiro eu queria também dizer que todo mundo que fez a constelação, que teve alguma experiência com a constelação, não é indiferente à constelação. Tem invariavelmente uma opinião positiva. Agora, as pessoas que ouvem falar, que leem, que pegam uma informação enviesada, essas têm uma opinião duvidosa sobre a questão, né? A gente encontra também, Fernando, aquelas que fizeram a constelação familiar e não têm uma visão positiva da constelação. Assim como encontra aquelas que vão para a terapia e não têm uma visão positiva da terapia, ou para a medicina, que usam homeopatia, ou da psicanálise, ou da homeopatia, né? Todas as áreas do saber. Acontece que o que eu digo sempre é com qual postura, com qual movimento essa pessoa foi buscar, porque esse é um campo em que a gente vê muito pensamento mágico. O pensamento mágico é aquele da transformação imediata, é aquele da cura súbita e repentina, é aquele de um mergulho fácil e transformador, sem conexão consigo mesmo. E isso é o que a constelação familiar não é. Constelação familiar não é um caminho de trabalho mágico. Ao contrário, ela é uma vertente de conexão profunda consigo mesmo, de expansão consciencial, de percepção dos vínculos sistêmicos que atuam em nós, que são os vínculos com a nossa família de origem, do qual deriva tudo. Afinal de contas, essa é a nossa base e essa é a nossa raiz. E entender isso é muito importante. Eu, como constelador familiar, muitíssimas vezes recebi pessoas para fazer constelação que não entendiam absolutamente nada de constelação e eu falei, olha, primeiro você vai se informar, conhecer, saber do que se trata, porque você entrar num trabalho de constelação e dizendo me constele, é semelhante a entrar
num consultório de um cirurgião e falar assim, não sei o que eu tenho, não, mas me corta. Sabe? Pode. Porque é uma intervenção profunda, é uma possibilidade de mergulho profundo, mas não se faz isso. A pessoa tem que fazer esse processo associado a um movimento interior de conexão com ela mesma, de compreensão da própria necessidade, do que busca, e é uma ferramenta no meio de um processo. E se a gente pontuar momentos da nossa própria existência, onde a gente avança de degrau, onde a gente muda de nível, inevitavelmente a gente vai encontrar processos dolorosos. Quando a gente nasce, quando a gente cresce, crescer dói, né? E aí nós vamos ver muitas perdas necessárias, muitos movimentos que são de crescimento, de transformação, e vamos ter muitas feridas. Vamos ter as feridas da infância, vamos ter as feridas nas relações com os pais, com a nossa própria história, com a nossa imagem de nós mesmos. Isso tudo vai formatar defesas, formatar reatividades que vão estar muito ativas na vida adulta, que vão virar scripts ou padrões relacionais, que vão nos fazer buscar essa ou aquela pessoa, esse ou aquela profissão, esse ou aquele relacionamento. E sem o autoconhecimento, para a pessoa olhar para essa dor e olhar para essa história de vida, para se empoderar no caminho de autonomia, no caminho de ser senhor de si mesmo, não é possível fazer um movimento que seja profundo, né? E quem vai conduzir isso é o próprio constelador, né? Então é preciso ter uma relação de confiança nisso, né? Você vai encontrar sombras que estavam ali debaixo do tapete, que estavam guardadas e poderiam passar a vida toda ali guardadas também. E essa é uma crítica justa que se faz à constelação familiar, porque como não é um campo regulado profissionalmente, então nós temos pessoas de todo o gabarito realizando constelação familiar. E como nós temos formações as mais diferenciadas, desde formação de fim de semana até as formações de anos, como a que eu fiz, por exemplo, então, naturalmente, você tem pessoas muito diferenciadas nessa abordagem. E é todo o campo de saúde mental, de saúde emocional, né, como a gente sabe, Fernando, né, o tema aqui é saúde e bem-estar, precisa de um cuidado, precisa de uma competência para você auxiliar a pessoa exatamente a isso, a desenvolver essa consciência de si mesmo, esse autogerenciamento. Uma ancoragem, né? Isso. Está aqui, é o termo segura. técnico. É um termo bacana para dar esse entendimento. Agora, as críticas surgem também quando o criador da constelação, por algum momento teve ligado a questões nazistas. Não, essa é uma fake news. Não tem nada, tem absolutamente nenhuma conexão do Bert com o nazismo. E o Bert com alguma justificativa de estupros e de violência? Também não, eu vou te explicar essa situação, porque esse é um ótimo ponto porque você tocou. Com relação ao nazismo, o que tem na história do Bert é que durante um tempo da vida dele, ele morou numa casa que funcionou uma questão nazista lá por um tempo. Ele alugou a casa que no passado tinha sido. Por conta disso, associaram ele ao nazismo. O Bert fala do pertencimento dos excluídos. E um dos grandes trabalhos do Bert Hellinger na constelação familiar foi ampliar o olhar de que nos nossos sistemas nós precisamos incluir todos, vítimas, algozes, os bonitos, os feios, todo aquele movimento que pertence à alma do sistema. E aí, nesse sentido, o Bert trabalhou com as famílias, trabalhou com as comunidades, trabalhou com os países, ele chegou a trabalhar num nível muito profundo. E aí, nesse sentido, em alguns momentos, em trabalhos terapêuticos, ele fez a referência ao lugar de amor que se precisa dar, tanto para vítimas quanto algozes, dentro do coração, no processo da reconciliação na alma. Porque isso que é o ponto interessante. E aí as pessoas distorcem isso completamente, como se Bert fosse nazista, ou defendesse nazismo, ou fizesse qualquer coisa. Na verdade, o Bert está falando da inclusão de todas as partes que se compõem, porque esse é um movimento que a gente vê que traz paz dentro da alma, quando nós incluímos isto que é contraditório, isto que pertence, então pode haver um lugar de inteireza. Pertencimento é uma das leis sistêmicas que o Bert descreveu. Então pertence ao sistema todos que estão ligados a ele por laços de sangue, por laços biológicos de vida, mas pertence também ao sistema todos aqueles que dão vida pelo sistema ou que tiram vida no sistema. Então, tanto aqueles que se comportam como vítimas, como os que se comportam como algozes, passam a ter um vínculo de pertencimento. Isso tem uma ampla repercussão na cadeia geracional. Muitos filhos, netos, bisnetos estão conectados, às vezes,
a assassinatos, a violências, a culpas, a pessoas que foram vítimas ou que foram algozes naquele sistema lá atrás. Então é muito natural que na abordagem desses sistemas familiares, sobretudo trabalhando na Alemanha, cheia da herança do nazismo, e em toda parte com aqueles que também vivenciaram como vítimas a história, né, da Segunda Guerra Mundial, é natural que isso tenha aparecido muitas vezes como tema, mas a questão que aí se implica verdadeiramente é a questão do pertencimento. É porque nesse trabalho de investigação, a pessoa pode vivenciar tudo aquilo que aconteceu na vida dela e tudo aquilo corporificado, seria a palavra? Volta à tona. Então voltam os males, voltam as alegrias, as tristezas, as angústias. Na verdade está tudo em nós. Nós temos tudo gravado nas nossas células, nós temos toda a transmissão biológica através da epigenética de tudo aquilo que os nossos antepassados e ancestrais vivenciaram, mas o Bert foi além, mostrando que isso não é só biológico, que esse é um vínculo de alma, que é um vínculo de afeto, é um amor que ele chamou de amor existencial. E que não é aquele amor do eu te amo, não é aquele amor do eu gosto, muito pelo contrário, é um amor muito mais profundo, mais básico, mais ligado ao fenômeno vida, e que é um amor que vincula aqueles que estão conectados em uma cadeia existencial, ou seja, eu tenho vida porque meus pais me deram vida, porque os pais deles deram vida a eles, e esse fato de dar vida, de passar adiante a vida, isso não é algo fortuito, isso é um movimento que implica obrigatoriamente na existência daquele que está lá na ponta. É graças a isso que aquele movimento tem. Atrás da gente tem muita gente, né? Tem uma multidão. Uma ancestralidade que vem nos trazendo até aqui, né? E muito antes de Bert, Jung falou disso, e foi o primeiro a falar dessa questão, né? E vários outros campos do saber. Então, o que o Bert fez foi unir várias linhas terapêuticas e, sobretudo, através de uma percepção fenomenológica de campo, dar trazer à luz o que ali aflorava. Agora, você tocou num ponto que é um dos grandes pontos mal compreendidos, como se o Bert, como se houvesse qualquer apologia da violência ou culpabilização da vítima. Não há, tá, Fernando? Isso daí são leituras equivocadas que estão sendo feitas de extratos que são retirados da fala do Bert. Mas porque tem também uma situação da constelação ser vítima do seu próprio sucesso, de chegar agora até nos tribunais de justiça, principalmente no Rio de Janeiro, para ajudar na elucidação de situações difíceis, até em tribunal de júri. Sim. Será que precisava de ir tão longe assim, doutor? Mas ela é muito útil nisso. Pois é, eu acredito a forma de que se seja, aplicar... O fato de eu acreditar ou não faz diferença, mas particularmente eu confesso que eu acredito. Porém, a minha opinião não faz a menor diferença. O que eu estou dizendo é, será que não era melhor ficar ali na boa? Porque quando ela chega no judiciário, ela suscita muitas revoltas de pessoas que são contra a constelação. O senhor não pensa assim? Isso depende da forma como é praticada. Porque o conhecimento sistêmico, ele pode te levar a aplicar uma constelação a constelar pessoas, naqueles métodos de grupo que a gente faz ou no trabalho individual, mas ele também pode ser um conhecimento que pode ser passado para as pessoas através de palestras, pode ser passado através de exercícios, através de informação que amplia a consciência. E eu, particularmente, faço muito disso. Então, o que se leva para os tribunais é a oportunidade de você ampliar o horizonte daquelas questões conflitivas que estão ali sendo pleiteadas através de um olhar mais amadurecido. Isso, na verdade, já se faz. Se pede psicólogos que avaliam e que intervenham. Tem questões da psiquiatria forense. Agora, como se faz, é que é aí que nós estamos num campo que, como não tem uma regulação e é muito novo, aí você vai ter pessoas que fazem de um jeito, outras que fazem de outras, né? Mas a constelação nunca pode ser algo imposto, nunca pode ser algo que esteja como condição dentro de um processo ou como qualquer outra coisa desse tipo. Agora, eu, particularmente, nunca vi sendo aplicada dessa maneira. Eu vi pessoas que estão dentro de um processo de conflito sendo convidadas a ouvir uma palestra ou a assistir uma dinâmica para ampliar o olhar daquela pessoa, né? Mas se discute muito se até isso é possível dentro daquele cenário ali, né, em que tem uma relação de poder,
em que tem toda Está tudo desestruturado de alguma forma, né? E uma crítica também porque a constelação faz parte das práticas integrativas do SUS, que ao mesmo tempo também é muito elogiado. O Brasil é um dos únicos países no mundo com a população que tem um sistema único de saúde como tem, e com as práticas integrativas que tem. Aí alguns médicos, alguns profissionais da saúde mais conservadores dizem, esse é um dinheiro jogado fora. Não é preciso investir em cromoterapia, florais de Bach, constelação, são quantos? 119, se não me engano. Olha, eu tenho dúvida se esses que falam isso trabalharam na base. Mas eu fui médico de família e comunidade durante 6 anos e trabalhei junto às comunidades muito intensamente, sei do benefício que tem essas abordagens. Vou te contar uma, por exemplo. Eu me irritava com muita frequência, Fernando, no posto de saúde, com aqueles pacientes que vinham todo dia. Eu falava, meu Deus, mas todo dia, queixa inespecífica, sem queixa, é porta aberta, então você tem que atender todo mundo que está no acolhimento naquele dia. E aí eu falei assim, eu tenho que criar alguma coisa, porque tem alguma dor mais profunda aí que a gente não está abordando. Tem alguma coisa, não adianta eu ficar irritado aqui, porque não é esse o meu papel, né? Mas ao mesmo tempo também não adianta ficar sobrecarregado, enfim. Criei um grupo terapêutico que se chamava Grupo Atitude, no qual, por uma vez por semana, a gente se encontrava com as pessoas selecionadas, eram convidados, era participação voluntária, se quisesse, não estava atrelada a nenhuma outra condição de precisava passar por aquilo para ser atendido ou qualquer outra coisa. E naquele grupo eu trabalhava com música, com poesia, com conversa, com oportunidade de partilha, sempre tive esse lado terapêutico muito aguçado. Sabe o que aconteceu? Todas aquelas pessoas desapareceram da fila. Todas. Foi algo muito impactante, né? E com muitas delas a gente acrescentou tratamento homeopático, acrescentou outras abordagens. Então, essas abordagens que são as complementares, que estão dentro desse programa, elas são extremamente úteis e elas abordam muitas vezes dores e formas de abordar a experiência humana que a academia ainda não se abriu para isso. Eu me lembro, por exemplo, no meu primeiro dia de aula de medicina, nas primeiras aulas de anatomia, se não me engano foi a segunda aula de anatomia, um professor consagrado da UFMG, onde eu estudei, falou assim, olha, ao final da aula, agora eu vou apresentar uma coisa para vocês que eu levei mais de 30 anos para me abrir para elas. Por favor, prestem atenção. E aí ele apresentou a homeopatia, apresentou a acupuntura. E ele falou, é a última vez que vocês vão ver isso aqui dentro da academia. E de fato, depois eu tive que fazer minha formação de homeopatia fora da academia, né? 3 anos fora, mas é um saber que, apesar da academia ainda não estar se abrindo ele tem um enorme valor e é maravilhoso. É muito útil. E essa discussão também acabou tomando mais fôlego com o livro da Natália Pasternak, do marido, né? O Orsi, né? O marido, que se chama Que Bobagem, abordando várias práticas que não têm comprovação científica, entre elas a constelação familiar, até a psicanálise está aí dentro, né? E aí, infelizmente, ela escreveu uma bobagem. Entende? No Que Bobagem. Porque ela selecionou áreas da ciência específica, pinceladas, que deixou de fora muitas Ela colocou a comprovações. homeopatia. Logo depois, o Conselho Federal de Medicina fez um documento avalizando e referendando a homeopatia como prática comprovada cientificamente. Exatamente. Mas quando a gente fala de constelação familiar, nós estamos falando de comprovação científica? Não. Precisamos falar nisso? Nem de comprovação científica, nem de ciência. Constelação não é ciência. E esse é um dos campos que realmente tem dado confusão. Constelação está no livro da Natália? Eu acho que está. Nesse não. Nesse não? Não. Mas ela já falou sobre constelação já falou muitas vezes. Muitas. É. E a constelação é uma filosofia prática. É uma filosofia prática, assim como é a psicanálise, assim como são vários outros campos do saber que você tem uma abordagem da experiência humana que tem uma repercussão prática muito grande, mas ela não segue a metodologia cartesiana e o viés cartesiano da academia, né? É muito legal, porque acreditar é um detalhe. Você pode acreditar ou não, mas você pode ter vontade de vivenciar o processo. Agora, se acredita ou não. Constelação não precisa acreditar, não. Não faz diferença, que eu ia dizer. Não faz diferença. Nem homeopatia. Quantas e quantas vezes eu recebi no consultório pacientes dizendo assim, Fernando, não acredito em homeopatia. Eu falo, combinado.
Mas você toma isso sigamos, aqui. sigamos. Vamos tomar. E depois a pessoa volta, né? E falando da experiência dela com a homeopatia. Claro, a experiência é a partir daquilo que a gente sente, né? Existem formas diferentes de fazer a constelação com pessoas, com bonecos na água, até também online. Existem muitas metodologias diferentes, sabe? E o próprio Bert trabalhou de formas diferentes ao longo da vida dele, seguiu evoluindo a forma de trabalhar até próximo de falecer. O Bert gostava muito do psicodrama também, né? Na verdade, a prática nasceu de uma experiência de psicodrama, só que no psicodrama você tem papéis pré-fixados para a pessoa trabalhar, né? O Bert fez a formação da representação familiar com a Virginia Satir, por exemplo, e tinha aqueles papéis específicos do pai, da mãe, do que seria ser o papel do pai, da mãe, ou do homem, ou da mulher. E o Bert percebeu que se as pessoas fossem deixadas livres e leves, neutras, esvaziadas de interesse, de intenção, de qualquer outra coisa, para sentir o que atuava no corpo dela naquele momento e se movesse por aquilo, as informações do campo original se apresentavam. E essa foi a grande percepção fenomenológica dele. Então, ele passou a colocar uma pessoa para representar o pai, outra para representar a mãe, sem que tivesse nenhum papel pré-estabelecido. E na hora que eu observava o que acontecia naquela dinâmica ali, a partir do que atuava sobre os representantes, então as dinâmicas foram se revelando. E o Bert não inventou. Ele leu aquelas percepções que estavam se apresentando no campo fenomenológico, descreveu-as como leis do amor, como ordens do amor, e aí que nós temos compreendido a lei da ordem, do equilíbrio, do pertencimento e tantas outras. E quando a gente fala de campo fenomenológico, campo de fenômenos, a gente está falando de Freud, está falando de Jung também, né? De tudo. Mas não estão falando de espiritismo, não estão falando de... Ou talvez até possa, mas nós estamos falando de outra... Não estamos indo além, né? Por que nós não estamos? Porque não tem ali a intervenção de espíritos naquele processo. E realmente muitas pessoas confundem, porque a manifestação do campo é tão intensa e é tão natural que as pessoas acham que está tendo um fenômeno mediúnico. Porque de repente aquela pessoa que não conhece ninguém que ela representa começa a adotar os mesmos trejeitos da pessoa representada, ou a sentir o que aquela pessoa sente, ou manifestar. Chorar copiosamente. Chorar, emoções ou odiar daquela copiosamente. pessoa. Isso. As dinâmicas relacionais se estabelecem com muita clareza. Então, a pessoa acha que está vendo um fenômeno mediúnico, mas não tem. Mediunidade precisa ter espíritos envolvidos, precisa ter um contato com outra dimensão. Ali o que nós temos é um fenômeno anímico. É um campo que é sim energético, a percepção daquela pessoa é uma percepção energética que atua no corpo, mas não tem ali nenhuma inteligência extrafísica ou intervenção espiritual fazendo aquele processo. E não precisa acreditar. Ninguém que está ali envolvido, sentindo, tendo trejeitos de ancestrais, falando de forma que vai lembrar a pessoa algo muito familiar, odiando, amando, como a gente disse aqui agora, precisa acreditar. E acontece que em algum momento ela entra nesse processo. Essa é a energia que a gente está falando, né? É, muito comum. Recentemente eu estava num workshop de constelação que era de um outro facilitador, mas eu lembro de uma pessoa amiga que estava presente falando assim, nossa, nunca participei, não sei como que é isso, não acredito. Eu falei assim, experimenta, vai atuar como representante para você sentir. Logo depois ele foi chamado e ficou muito impactado, né, por como o campo nos toma. E é verdade, Fernando, nos toma com naturalidade, nos toma ou com delicadeza ou com força, isso daí é muito variável. Mas o fato é que para sentir o campo de uma forma adequada, nós temos que nos colocar numa posição de absoluto respeito. E essa é a posição de neutralidade. É bonita, é como se a natureza dissesse assim, ó, qualquer pessoa pode sentir o campo de qualquer outra, desde que respeite. Desde que esteja numa postura de profundo respeito. Se entrou com intenção, se entrou com a própria história, qualquer coisa, você contamina aquilo ali e você não vai sentir o original. E é trabalho do constelador também saber diferenciar uma coisa da outra na representação. Mas para sentir, a gente tem que estar numa postura de respeito. E quais são as formas de colocar em prática tudo que se vivencia de forma tão intensa num trabalho de constelação? Fazendo modificações nas posturas interiores dentro dos relacionamentos, nos olhares para a própria história e para as relações. E isso muda muito, né? Eu me lembro, por exemplo, de um caso muito emblemático de uma pessoa que veio constelar, hoje uma amiga, e ela tinha uma repulsa com a mãe muito forte, porque ela sentia
que era rejeitada ou que tinha uma dificuldade que a mãe não tinha dado o que ela queria, a dor da criança ferida dela. E nós trabalhamos ali os vínculos sistêmicos que estavam envolvidos, tinha questões mais anteriores. O fato é que após esse trabalho, essa pessoa, a mãe tinha vindo ficar com essa pessoa, morar com ela, e ela estava então num grande desafio prático mesmo. No dia seguinte a essa constelação, a pessoa chegou em casa, a mãe estava voltando da casa de uma irmã ou de alguém que estava fora. Na hora que ela abriu a porta, as duas se lançaram, uma no braço do outro. Num abraço que ela falou assim, era o abraço que eu esperei minha vida inteira. Mas porque essa pessoa tinha mudado a sua postura e o seu olhar dentro, mudou o campo, a mãe sem saber nada do que estava acontecendo, sentiu, aquilo foi um fenômeno natural. E depois daquilo, ela começou a trabalhar aquilo que ela tinha percebido na constelação dela. As necessidades que eram dela, com a criança interior dela, com a própria história, com o olhar para a mãe. E então aquela relação foi num crescendo de intimidade e de afetividade. Então é uma visão muito prática, muito objetiva, que ajuda a mudar as relações profundamente. Não é mágico, você vai lá, faz uma constelação, espera a constelação atuar. Não, você vai, faz uma constelação, percebe uma dinâmica familiar e o campo, é tocado, algo já se move ali naquele momento, mas você segue com um trabalho de casa, que é tomar decisão na direção do que é percebido e transformar em atitude, é modificar. O dia a dia, que é a vida de todo dia. E quem está acompanhando a gente aqui, essa entrevista, essa conversa fantástica, doutor, está pensando, como é que eu vou achar alguém legal para fazer a constelação? Quais são as dicas, quais são os sinais, as indicações de uma pessoa que tem profundidade suficiente para conduzir um trabalho? Bom, nesse quesito, atualmente é sempre melhor que seja por indicação de quem já conheça e já tenha participado de um trabalho. Mas se a pessoa não conhecer ninguém próximo que realmente participou, é que ela se dê um tempo sem ansiedade para correr para fazer uma constelação, conhecendo aquela pessoa, aquele terapeuta, como se coloca, com o que fala da constelação, com qual postura adota, né? Se é com essa postura de tranquilidade e respeito à pessoa que é constelada e ao processo, ou se de uma maneira fantasiosa ou como se fosse um... imediatista. Exatamente, uma entrega que vai ser, né, um fast food. Assim. Hoje existe o Instituto Brasileiro de Constelações Familiares, que está fazendo um trabalho bastante interessante, e lá muitos profissionais bons podem ser encontrados também. O formato, ele é presencial, ele tem gente ali em torno, né? Quase uma terapia de grupo, ele é também individual? Ele pode ser em grupo ou individual. Em grupo é um trabalho em que as pessoas podem constelar o seu tema, ou seja, trabalhar o seu tema, ou representar, que é participar como representantes nas constelações das outras pessoas. E em particular, a pessoa vai trabalhar diretamente com o terapeuta, e aí pode ser com boneco, pode ser com a percepção direta do campo, pode ser com diversas metodologias. Até mesmo online. Até mesmo online. Sim, sim. E de novo essa questão, né? Não precisa acreditar. Né? Não é preciso. Se você entendeu do que a gente está falando aqui, o fato de crer ou não é um detalhe. Não tem necessidade de... nós não estamos no campo da crença ou do placebo. Sim, né? Sim. Nem... É um convite para a autodescoberta. Um olhar que às vezes pode ser doloroso, pode ser... desagradável. É um convite para um mergulho na reconciliação, na inclusão e na inteireza. Esses são os movimentos que uma constelação pode possibilitar. Reconciliação com a nossa história, com a nossa família, com o nosso sistema, inclusão dos excluídos, que é um tema extremamente importante em constelação familiar, e inteireza, que é estar na posse de tudo aquilo que nos compõe e também no filtro de tudo que nos compõe, para que a gente fique conectado à força e não fique conectado àquilo que é desnecessário, porque é isso que esse amor existencial no nosso sistema faz, Fernando. Faz a gente se conectar muito frequentemente de formas emaranhadas, conectada aos vazios, àquilo que não foi realizado, aos segredos familiares, às dores, aos destinos, ao desejo de salvar ou mudar quem veio antes. E isso gera uma infinidade de problemas em todas as áreas, de ausência de fluxo, na área afetiva, pessoal, profissional, na estima consigo mesmo. E o que uma constelação bem conduzida nesse campo da reconciliação, da inclusão
e da Interesa pode fazer é ajudar a pessoa a transformar esse amor que é emaranhado em um amor que flui, em um amor que leva para o mais, em um amor que expande, literalmente nutrir a raiz para poder florescer e frutificar. E nisso tudo aí de benefícios tem também uma quebra de ciclos perniciosos que vão se repetindo ao longo de uma existência de toda uma geração, repetindo por geração e geração. Sem dúvida. Isso é muito comum a gente ver em famílias, né? A nossa família sempre tem isso. E é um enorme benefício, né? Porque quebra. Romper e fazer, criar novos ciclos implica em adotar uma postura de respeito e honra ao que veio antes e também tomar a bênção da liberdade que nos é concedida pelo amor dos que vieram antes. E esse é um movimento que algumas pessoas fazem facilitadamente no seu sistema, porque o sistema está fluindo com maior liberdade, e outros precisam construir, a imensa maioria precisa construir ao longo da vida. Tanto a conexão de honra e gratidão com os pais, entendendo o que isso significa, quanto a conexão de fluxo de vida, que eu chamo de desobediência honrada, que é um caminho de você construir sua própria vida, suas próprias histórias, seus próprios scripts, seu próprio movimento a partir daquilo que você decide, não daquilo que te é imposto. Desobediência honrada, que legal. Bom, doutor Andrei, muito obrigado, doutor Andrei Moreira, médico fantástico, constelador e também participante, não posso deixar de falar da nossa querida Fraternidade Sem Fronteiras, um trabalho maravilhoso que envolve dezenas e dezenas de pessoas no Brasil e também em países da África. Sim. E seguindo frente firme, né, doutor? Muito bacana o trabalho da Fraternidade, né? Firme e forte, trabalhando, acolhendo e semeando a humanidade, que é o que nos cura, né, Fernando? Isso. Para achar o doutor Andrei no Instagram, qual é, doutor? @Andrei Moreira. @Andrei Moreira. A Fraternidade Sem Fronteira também tem o Instagram, que é o @Fraternidade Sem Fronteiras. Muito obrigado, doutor Andrei. Uma alegria. Sucesso na jornada. Valeu. Grande abraço. A gente fica por aqui, faz um rápido intervalo e volta. Daqui a pouco estamos por aqui.